Seja muito bem-vindo. É bom ter você aqui nesse espaço em que a gente está falando sobre a visão e também sobre a prática dos grupos da Igreja Simples. Esse material foi preparado originalmente para capacitar pessoas da nossa própria igreja, né, Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, sobre o trabalho com os grupos pequenos desta igreja. É uma igreja em que esse trabalho tem sido realizado há muitos anos, né? Na verdade, a igreja já tem uma caminhada aí de algumas décadas de trabalho com grupos pequenos, né? Inicialmente chamados de células, depois grupos familiares, depois passaram por outra mudança em que a gente implantou aqui os chamados grupos da igreja nos lares, GIL, e agora, já há alguns anos atrás, a partir de 2018, nós temos chamado esses grupos de grupos da Igreja Simples, por conta inclusive de uma mudança, um foco ministerial que a gente na época designou de Igreja Viva e Simples. Os grupos da Igreja Simples são os nossos grupos pequenos, né? E eles têm uma finalidade discipuladora. Então a nossa oração é que, participando deste treinamento, né, conhecendo esses conteúdos, você seja motivado, capacitado pelo Espírito Santo para envolver-se com esse trabalho, fazendo outros discípulos como um membro ou um participante dos nossos grupos da Igreja Simples. Mas o treinamento não é apenas para pessoas da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Você que tem interesse em conhecer o nosso trabalho de grupos pequenos, vale a pena você conhecer, participar desse treinamento. Hoje são muitas propostas, muitas igrejas fazem trabalhos inclusive excelentes com grupos pequenos. E fica aqui mais uma proposta, né, para você conhecer. Quem sabe você vai ter insights, vai ter possibilidades de aplicação, ou pelo menos vai ser chamado à reflexão sobre algum ponto que você pode considerar e que vai ajudar você a implantar grupos pequenos na sua igreja. Nós vamos, ao longo desses encontros, conversar sobre isso, né? Sobre a importância dos grupos pequenos. Eu creio que eles têm realmente um valor, especialmente se você tem uma igreja que está começando a crescer, que está passando aí de determinada quantidade de membros, e é muito importante então que você mantenha, apesar do número maior de membros, você mantenha essas instâncias de agregação, de integração, de pessoalidade, né, em que as pessoas possam conhecer umas às outras e possam praticar aqueles mandamentos de mutualidade que a gente encontra no Novo Testamento. Então é nesses termos que a gente acolhe você nesse treinamento. Que Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma vez, seja bem-vindo.